Olá, pessoas. Eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo e trabalho com questões de sexualidade com indivíduos e casais que necessitem melhorar seu comportamento sexual, seu desempenho sexual, desenvolver novas atividades para ser feliz. Hoje eu quero trazer para vocês uma discussão muito importante e que tem afetado a vida sexual de pelo menos 10% da população, pouco mais mulheres do que homens, e que quando perguntamos, e algumas pesquisas têm mostrado isso, quando perguntamos às pessoas se elas estão satisfeitas com os próprios genitais, 1 a cada 3 diz que não está satisfeito. Esse é um problema bastante importante e sério. Por quê? Nós nascemos com características, nascemos com possibilidades. Nós vamos ter essas características e possibilidades desenvolvidas e melhoradas com alguma limitação. E precisamos aprender a lidar com essas limitações ou nós vamos ter sempre uma insatisfação. Pois é, mas tem homens que olham para o próprio genital e dizem: ah, eu queria ter um pênis maior. Pois é, 1 a cada 3 homens, de alguma forma, diz isso. Inclusive aqueles que têm pênis de tamanho natural, normal, e que está de acordo com o que todos os outros homens têm. Ainda assim, alguns desses homens se apoiam em ideias, compreensões, explicações, inclusive as de fora, até mesmo achando na internet explicações dizendo que um pênis maior vai ser melhor. Olha, de verdade um pênis maior não é necessariamente melhor. Aliás, geralmente não é. Mas o que importa agora é como essa pessoa, este homem, percebe e acredita que esse pênis deveria ser maior. Por que acredita? Porque mesmo que ele tenha informações vindas de fora, ainda assim, o que mexe com ele é exatamente a autocompreensão que ele tem. Se ele compreende que ele não está adequado, como é que ele se sente? Ou seja, qual é a consequência de perceber-se inadequado? A primeira consequência são emoções negativas, percepções negativas, e isto influencia demais o desempenho sexual, o funcionamento sexual. Aqui nós temos que compreender um outro passo. Esse outro passo diz respeito a como é que essa ideia, essa regra, produz ações. Uma das ações claras e definidas é a evitação de relacionamentos sexuais, evitação de que outras pessoas possam comprovar aquilo que ele mesmo pensa. Mesmo que ele não tenha recebido nenhuma informação vinda de outra pessoa, ninguém tenha comprovado, dito, afirmado que ele tenha um pênis menor, um pênis pequeno, ainda assim o pensamento dele é mais forte. Afinal de contas, ele já tem uma convicção. Para que ele precisa de prova? Esse é um problema. É um problema porque a crença, a compreensão faz com que ele tenha comportamentos de evitação, comportamentos de não prestar atenção na sensação de prazer e de bem-estar. E quando isso acontece, o que vai acontecer para a vida dele? Diminuição de possibilidades de relacionamentos, de interações interpessoais, de interações sexuais, e ele diminui o registro pessoal de sensações de prazer. E ele diminui a possibilidade de sentir prazer. E ele diminui a possibilidade de ter no sexo uma fonte de satisfação. E ele se sente insatisfeito. Mas veja, ele tenta somar 1 mais 1 para ser igual a 2, e o que ele faz é 1 mais 1 igual a 3, então está errado. É uma distorção cognitiva que ele vive, uma incompreensão. E essa insatisfação, a dificuldade de lidar, de administrar essa insatisfação, essa frustração,
de não ter aquilo que ele acredita que seja melhor, faz com que ele não consiga ser melhor. Não, eu não estou falando que ele precisa, bate nas costas e diz, tá tudo bem. Não, o que eu estou contando para vocês é que a consequência de pensar errado conduz a essas dificuldades. Inclusive, então, a dificuldade de lidar com a frustração de não ter aquilo que se supõe ser melhor. Esses homens têm procurado saídas e alternativas há muito tempo. E eles são facilmente enganáveis. E são facilmente enganados. Se procurarmos na internet, existem muitos websites que prometem aumento de pênis por métodos naturais. Veja, primeiro, o esforço na busca, o esforço é tanto que quando nós encontramos um website que traz uma proposta, uma solução, nós temos que acreditar, porque ali isso já traz um alívio, uma esperança de que as coisas podem ser melhores. Enquanto isso, eu não estou fazendo nada para que seja melhor. Alguns homens, então, vão procurar soluções até muito mais drásticas. Há muito tempo se encontram médicos que propõem aumentos penianos, cirurgias. Muitas vezes essas cirurgias são complicadas no sentido de, primeiro, não trazem aquilo que propõem, que prometem. Em segundo lugar, isso não garante que o prazer sexual vai existir. Isso não garante que essa pessoa se sinta adequada com o resultado daquela cirurgia. Pois é. E veja, se ele não estiver satisfeito depois, ele vai reclamar? Claro que não. Por que ele não vai reclamar? Simples. Se ele reclamar, ele abre o jogo em público de que ele é aquilo que ele não gostaria de ser. Sabe, é um joguinho interno que não vai facilitar ele ter melhor desempenho, muito menos ter uma boa satisfação. Isso também acontece com mulheres, pensem aí. Mas eu falo aqui de homens hoje. Algumas cirurgias dessas prometem um aumento peniano de 1 a 2 centímetros. Pois é, alguém que tenha 18 centímetros de pênis, que já é 4 centímetros além da média dos homens em geral, ele quer ter 25, 30 centímetros. Colocar 2 centímetros vai ser frustrante. Ele continuará pensando que deveria ser melhor, que poderia. Ele vai continuar gastando energia na busca de uma satisfação que não é uma satisfação fácil de obter, então. E ele tendo um pênis maior, isso vai garantir maior satisfação ou ele vai imaginar a satisfação acontecendo? Pois é, esse é um bom jogo para pensarmos como é que nós jogamos internamente. Eu posso me enganar, e esse auto-engano é mais provável de acontecer, mais fácil de acontecer? É. Peraí, se eu fosse convencido de que eu já teria as condições básicas e soluções para um problema, isso já resolveria? Pensem nisso. Essa é uma condição que implica no que eu conheço, o que eu percebo e que, vamos dizer, é assim. Se eu acredito nisso, nada no mundo vai me demover ou vai tirar a minha crença. Sou eu que preciso compreender como é que meu pensamento conduz a situações e conduz a emoções negativas e situações, então, que estão me trazendo mais situações negativas. Vejam, essas situações negativas vão dificultar o meu desempenho sexual, dificultar excitação, ereção, proveito, prazer, orgasmo. Ou seja, enquanto eu tiver regras negativas com relação ao sexo, eu vou me prejudicar com relação ao sexo. Eu não vou conseguir um bom desempenho. Eu tenho o quê? Eu preciso compreender como é que eu faço isso comigo. Isso diz respeito a essas regras internas que nós tentamos seguir o tempo todo.
Cuidar-se psicologicamente é cuidar-se emocionalmente. E cuidar-se para que os seus comportamentos, as suas expressões, que são percebidas, reconhecidas, visíveis aos outros, sejam coerentes e adequadas. Então, vejam bem, se você pensa errado, você vai sentir errado e vai fazer um monte de coisas erradas. Homens e mulheres que acham que o seu genital não é bonito, não é atraente, não tem o tamanho que deveria ter, já não vão facilmente ter atividades sexuais frequentes e com pessoas que lhe interessem. Porque o processo de evitação é a tentativa de não sofrermos. E isto não funciona. Não é a estratégia melhor. Tentarmos consertar uma parte do corpo porque nós supomos que os outros querem desse ou daquele jeito, não funciona. Normalmente, essas pessoas tendem a continuar buscando novas alternativas, melhorias, e não necessariamente funcionem bem. Em verdade, essas pessoas continuam sendo mais tristes, mais propensas a sofrerem com um sucesso que não está sendo alcançado. As estatísticas mostram cada vez mais que essas pessoas continuam com problemas. Veja, eu sei que o que eu estou falando aqui não vai atingir quem está contando para si mesmo que quer ter um pênis maior. Por quê? Porque o que eu informo aqui agora é contra o seu pensamento. E quando nós acreditamos no que pensamos, nenhum pensamento externo vai me demover, vai modificar a minha compreensão. Cada um de nós precisa internamente lidar com esses pensamentos para compreender se esse pensamento é verdadeiro ou não. Uma das coisas importantes é compreendermos que pensamentos ruins levam a emoções ruins e as nossas ações vão ser ações que sempre vão trazer dificuldades. Vejam, aumentar o pênis de uma maneira fantasiosa não vai acontecer. Não existem processos assim. Mas existem muitas pessoas aí fora que vão prometer isso. Então, muito cuidado. O seu corpo precisa ser protegido. O seu corpo merece atenção, sim. Mas o seu corpo só vai te dar um retorno se houver coerência entre o que você pensa, sente e o que você faz. Aí sim seu corpo funciona. Se houver alguma incoerência, perdemos. Vamos prestar atenção nisso. Vamos valorizar isso? Valorizar-se é uma coisa especial, é muito positivo e você vai se sentir bem depois. Prestem atenção nisso. Precisam de ajuda para lidar com esses pensamentos ruins, essas ideias, essas regras, essas crenças? Procure terapia. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, estamos aqui para exatamente lidar com essas questões sexuais e as questões psicológicas, comportamentais. Vamos trabalhar? Vamos modificar nossas condições atuais para sermos melhores, para sermos felizes. Merecemos, hein? Sim, merecemos ser felizes. Você pode, nós podemos, mas precisamos de um esforço racional, não fantasioso. Não é brincadeira, não brinque com o seu corpo. Ajude o seu corpo a funcionar bem para o seu prazer. Um abraço a todos e vamos continuar conversando sobre questões sexuais importantes.